Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje é... Bom, como é que eu começo esse vídeo, meu Deus? Talvez quando esse vídeo for ao ar, o Ed já tenha feito 6 anos, mas ele está prestes a fazer 6 anos nesse dia aqui que eu tô gravando esse vídeo. E, como todos os anos, me vem a lembrança do nascimento do Ed. Resumindo, não foi muito fácil. O parto do Ed, o Ed nasceu 1º de abril de 2013, no Hospital da Universidade de Zurique, de parto normal, pesando 4 quilos, 380 gramas e 52 centímetros. E hoje eu vou fazer um relato de parto. Lá no meu blog, elaeamericana.com, eu já escrevi meu relato de parto algumas semanas depois que o Ed tinha nascido, para não esquecer como foi o parto do Ed. Embora hoje, quase 6 anos depois, eu ainda não me esqueci. Eu acho que eu nunca vou esquecer, porque foi, acho que o dia mais marcante de toda a minha vida. Então, vou gravar esse vídeo aqui para contar como é que foi. O post no meu blog tá aqui, ó. É do relato de parto, para quem quiser ver, vou deixar linkado aqui. E, assim, a intenção não é, pelo contrário, não é assustar ninguém, tá? Mas eu já digo logo de antemão que não foi, assim, um parto muito fácil. Foi um parto bem difícil. Então eu vou começar do começo, assim. A gravidez do Ed foi uma gravidez não planejada em junho, julho de 2012. Não vou também entrar em detalhes sobre isso, mas enfim, só vou dizer que foi uma gravidez não planejada. E aqui na Suíça, né, eu tava... Quanto tempo eu tava morando aqui na Suíça? Tava morando aqui na Suíça há 3 anos e não sabia, né, assim, sabia muito menos de tudo da Suíça do que eu sei hoje, naquela época. E, enfim, quando eu fiquei grávida, eu contei pro pai do Ed e tudo, e depois eu fui no hospital, né? Liguei pro hospital pra saber, e aí, como é que faz? Tem que fazer algum exame, né? Como é que é? E aí eu liguei pra lá e primeiro choque, né, de realidade foi perguntando se era uma gravidez boa pra mim. Eu, como assim uma gravidez boa? Aí, você queria essa gravidez? Aí eu falei, não. Não assim, no sentido de não foi planejado, né? Aí ela falou, você, pelo jeito, você não é daqui, não sei o que, eu tava falando inglês. E ela no telefone, né, a enfermeira falando, aqui na Suíça você tem a opção de terminar a gravidez aqui no hospital, se você não quiser continuar com ela. E aquilo foi um choque, assim, sabe? Assim, como assim terminar a gravidez? Eu acho que é uma coisa que nunca jamais passado pela minha cabeça. E eu desliguei o telefone e fiquei pensando nisso, conversei com o pai do Ed, fiquei com aquilo na cabeça. E durante os primeiros meses de gravidez, que foram, né, aquela incerteza, aquela coisa toda sem saber como é que seria, foi pensando se eu continuaria com a gravidez ou não. Então, né, obviamente eu decidi continuar com a gravidez, porque eu acho que eu conseguiria viver comigo mesma se eu não tivesse continuado com a gravidez, interromper uma vida. Mas não estou aqui discutindo isso, eu acho que isso varia muito. Eu estava numa situação, por um lado, confortável, de ser estável financeiramente, psicologicamente e tal. E por outro lado, né, o relacionamento com o pai do meu filho era totalmente instável. Então, assim, apesar de não saber como é que ia ser no futuro, eu sabia que eu mesma poderia dar conta. Então, eu sei que não é o caso de muitas que ficam grávidas sem planejar, em idades variadas. Eu tinha 29 anos na época. Enfim, continuei com a gravidez, só quero com isso dar um contexto, assim, pra vocês entenderem que foi uma gravidez bem conturbada, assim. Na época, no final, o Ed sempre foi um bebê muito grande na minha barriga, né? Eu fiz um acompanhamento todo, eu morava em Zurique na época, fiz tudo no Hospital da Universidade de Zurique.
E ele sempre, né, em todas as ultras que fazia, em tudo, sempre ele era um bebê sempre muito grande. A médica dizia que ele devia nascer grande e tudo, mas que o normal daqui é fazer um parto normal e se tiver alguma complicação, algum perigo para a mãe ou para o bebê, faria uma cesárea. O que não era o caso, né, avaliando toda o progresso, né, da gravidez, não era o caso, então tudo indicava que ele ia nascer de parto normal. E a data prevista era 3 de abril. Aí eu passava a gravidez inteira dizendo, caramba, 3 de abril, né? Contanto que ele não nasça 1º de abril, tá tudo bem, né? Quando foi dia 31 de março de 2013, a minha mãe estava aqui visitando, quer dizer, lá em Zurique, né? Visitando a gente, estava lá em casa. Ela estava fazendo doutorado na época em Portugal e ela ia voltar no dia 31 e ela falou, então ele não nasceu ainda, né? A expectativa era que ele nascesse naquele fim de semana, não nasceu. Dia 31, acho que era uma segunda-feira, não me lembro mais. Sei que a gente foi deixar, né? Eu e o pai do Hélio, a gente foi deixar ela no aeroporto, voltamos para casa. E eu lembro que o pai do Ed, né? Ele perguntou: "Você acha que falta muito para ele nascer?" E eu falando: "Não, acho que não, acho que falta pouco", porque eu tava assim muito inchada, a barriga enorme. Eu mal conseguia como é que eu fui para o aeroporto naquele dia, de tão inchada que eu tava. E ele falou: "Tá bom, então eu vou pegar umas roupas e volto pra cá pra passar a noite." Ele dormia lá em casa, né? E aí eu falei: "Tá bom." Eu fiquei assistindo televisão, fui tomar banho, não sei o que. Quando eu vi um sangue na minha calcinha, naquele dia, naquela noite, quase de noite já. E eu: "Como assim, né? Como assim sangue?" E eu lembro que eu liguei pro hospital, né, pro número de emergência que a gente tinha, quando eles falavam: "Quando você começar a sentir contração, ligue pra esse número", não sei o que. Eu liguei e falei: "Ó, não tô sentindo nada, mas apareceu um sangue aqui suspeito." Ela falou: "Você tá sentindo contração?" Eu falei: "Acho que não, não tô sentindo nada." Nem sabia como é que era a contração, mas não tava sentindo nada. Ela falou: "Tá bom. Então veja aí se esse sangue aumenta ou diminui, ou se você sente alguma coisa, e qualquer coisa você liga de novo, tá bom?" "Tá bom." Aí nisso eu comecei a sentir umas pontadas, assim, umas dores, assim, umas cólicas, o que não era muito normal, porque eu, né, desde quando eu tava menstruando antes eu não tinha muita cólica. E aí nisso eu liguei pro pai do Ed, e aí eu falei: "Cadê você? Não sei o que, eu tô sentindo umas cólicas." Ele falou: "Já tô no tram, tô indo, não sei o que." E aí ele chegou, nesse espaço de tempo, quando ele chegou já tava doendo, assim, bastante, assim, de quando começava a doer, me contraía toda, eu me lembro disso. E aí me falaram pra escrever, né? Eu lembro que eu tinha que escrever os horários das contrações pra ver o espaçamento de tempo, né? Quanto tempo tava demorando entre uma contração e outra, pra gente ver o ritmo e tudo. Eu comecei a escrever e depois eu liguei pra lá, era tipo umas 10 e pouco da noite já, eu liguei pro hospital. E aí ela falou: "Vem aqui então pra gente examinar." Aí eu falei: "Tá bom." Mas na minha cabeça, né, era 10 da noite do dia 31 de março. O dia seguinte era dia 1º de abril. Na minha cabeça ele não ia nascer 1º de abril. O Ed não ia nascer 1º de abril. E aí eu falei: "Vamos no hospital pra ver o que é isso, porque teve um sangramento, não sei o que, tá muito esquisito." E o Eric falou: "Tá bom." E aí a gente pediu um táxi. E eu tava tão certa de que ele não ia nascer que eu não levei nem mala, nem bolsa da maternidade, de coisa, nada. A gente foi do jeito que tava, com a roupa do corpo, com a minha bolsa, Eric lá também no carro. Minha gente, quando eu entrei no carro, eu me lembro assim, nossa, me lembro assim, como se fosse um filme, assim, detalhadamente ainda, quase 6 anos. No carro, eu lembro que no táxi, eu já estava começando a me contorcer quando essas contrações vinham. Até o motorista falou: vai nascer, vai nascer." E o pai do Ed nem sabia de nada. Ele falou: "Não sei, talvez, não sei o que." Eu falei: "Não, vai nascer não, vai nascer não. Vai nascer não, que amanhã é 1º de abril, ele não vai nascer 1º de abril." Chegamos lá no hospital da Universidade em Zurique, fomos pro Gebäreabteilung, pra seção lá, pro departamento lá de nascimento e tudo. E enquanto eu conversava, né, eu falando, explicando: "Não, apareceu um sangue, isso aqui, eu vinha uma contração, eu chegava, me contorcia todo e falava: "Peraí." Aí depois eu respirava. Ela falou: "Deixa eu examinar você." Aí ela foi examinar e tudo, e ela viu que eu tava com 3 centímetros de dilatação. Ela: "Como assim?" Aí ela falou: "Olha, não é por nada não, mas seu filho vai nascer 1º de abril." Era tipo 11 e pouco da noite, do dia 31 de março.
Aí eu disse, mas como assim? Eu não trouxe nada, não trouxe roupa, não trouxe nada. Ela, não, você não vai precisar agora não. Qualquer coisa, seu namorado pode buscar, não sei o que. Eu disse, então tá, né? Aí fomos pra sala de parto. A sala bem grandona. A cama lá cheia de coisa, não sei o que. E aqui na Suíça não tem, o parto é com a parteira, né? Hebamme que chama. Então, chega lá, não tem médico, né? A enfermeira examina você e tudo, parece um médico só pra ver seus batimentos, tá tudo ok. Mas quem ele acompanha o tempo todo era a parteira. A parteira lá no quarto hospital comigo. E aí, eu lembro quando a gente chegou lá, eu já tava me debruçando assim no Eric, assim. Eu já só assim, quando vi as contrações, eu não conseguia nem saber quem era eu, sabe? E eu lembro que era tão desesperador, tão desesperador. E aí a Hebamme me examinou de novo e falou, você tá com 5 centímetros. Aí ela falou, ó, tá indo muito rápido. As contrações estão indo cada vez mais fortes, a dilatação tá indo muito rápido. Se você deixar, não botar nenhuma intervenção, você vai sentir bastante dor, mas ele vai nascer logo. Se você acha que você não vai aguentar, a gente tem duas opções aqui, né? Você pode escolher. Uma opção é o Happy Gas, que eles chamam, que eu nem sei que tipo de gás é esse. Era um gazinho numa máscara que você respirava quando vinha a contração para você tentar não sentir tanto a dor da contração. Ou a peridural, né? Aquela injeção assim aqui nas costas para você não sentir as pernas, o quadril e tudo e aí deixar o parto mais lento. Aí eu disse, tá, não, eu quero acabar logo com isso, mas eu também não tô aguentando porque tá muita dor. E aí ela me deu então o Happy Gas, né? Era uma máscarazinha que a gente botava quando vinha a contração, né? Quando aparecia aquele negócio que a contração tava vindo, aqueles negócios assim de medir. A contração quando vinha, porque a barriga tava cheia daqueles negócios de coisa que mede, não sei o que. Aí quando ela via que tava vindo, quando eu sentia também, eu botava a máscara no nariz e respirava. Só que quando eu respirava, melhorava, assim, a dor. Só que eu ficava totalmente drogada, eu ficava totalmente assim, out. Eu ficava assim, não sabia nem o que era, eu ficava de olho fechado, assim. Eu ouvia todo mundo falando, eu lembro que até o Eric falava, ela tá consciente, porque eu acho que eu era assim, ó. Eu era assim, tipo, de dor, sabe, assim, do efeito do gás pra neutralizar a dor, eu acho. E aí, quando tava começando a passar o efeito do gás, quando eu tava começando a abrir o olho, já vinha de novo a contração. Eu queria falar alguma coisa, mas não conseguia, porque eu tinha que botar de novo o gás no nariz. E aí eu ficava drogada de novo. Então vinha sempre cada vez mais intensa a contração e mais rápido, que eu não conseguia nem saber quem eu era, assim, eu não tava presente, sabe? Eu tava totalmente drogada, assim, muito dopada, né? E aí teve uma hora quando tirei o negócio, eu falei bem rápido, não quero mais isso, tipo, não tô participando, não tô vendo o que tá acontecendo, eu tava muito, muito fora de mim, né? Aí ela falou, então você vai aguentar sem? Eu falei, não, eu não vou aguentar sem, eu quero qualquer coisa, eu não tô aguentando. Era assim, uma dor, sei lá, não sei como descrever, uma dor assim, desumana, assim, não sei, uma coisa na barriga que você não sei, não consegue respirar, você se contorce até eu não conseguir mais e mesmo assim não passa, assim, muita dor, era muita dor. E aí a Hebamme falou, então a próxima opção seria a peridural, né, a anestesia, e eu falei, tá bom, qualquer coisa, bote aqui, eu só quero tirar, me livrar dessa dor, não aguento mais, tá muito ruim. E aí ela disse, mas você sabe que essa peridural é um pouco perigosa, você tem que assinar uns termos. Eu disse, meu, assina aí qualquer coisa, pelo amor de Deus, só pra eu não sentir essa dor. Aí eu sei que chegou o anestesista, chegou a assistente do anestesista, não sei o que, o cara bem calmo, eu lembro que era um cara bem altão. E o cara sentou assim na cama, ele falando, senhora Soares, eu quero lhe explicar, não sei o que. Eu disse, homem, pelo amor de Deus, bote logo aí essa anestesia, porque eu não tô aguentando não. Aí você tem que assinar um termo, né, porque se der alguma coisa errada, você pode perder o sentido das pernas, as coisas. Eu disse, não, tá, qualquer coisa aí, bota aí. Aí entre uma contração e outra, né, a gente tem que ficar totalmente assim parada pra poder relaxar assim, pra poder botar aqui nas costas a anestesia, a agulha e tudo. Mas foi assim, imediato, assim, sabe? Depois que teve, eu cheguei, parece que eu vivi de novo. Eu achei que eu nunca mais ia ser eu na vida.
E depois que eu fiquei observando o monitorzinho, quando eu já tava com o efeito da anestesia, quando eu vi o monitorzinho vindo as contrações lá no pico, lá bem alto assim, e eu sem sentir nada, eu conseguindo conversar, eu conseguindo, oh, estou aqui, sentindo contração e consigo falar. Foi muito bom, assim, né? E eu, por outro lado, eu sabia que, né, ia atrasar o parto agora, né? Ia demorar bastante, mais algumas horas, a dilatação ia ser mais devagar, a minha bolsa não tinha estourado ainda e tudo mais. Mas eu, não, pelo menos eu tava conseguindo viver, respirar, falar ali alguma coisa, porque com as contrações, do jeito que tava, eu acho que eu ia morrer ali. Aí nisso, né, a enfermeira, a Rebama, ela falou, ah, então agora a gente vai ficar aqui ali observando, você pode descansar, tentar dormir um pouco. O Eric dormiu e tudo, eu sei que deu, acho que, sei lá, 4, 5 da manhã, trocou o shift, né, o pessoal que tava trabalhando lá, aí aquela Rebama que tinha cuidado de mim tinha ido embora e chegou uma nova Rebama com a nova assistente, o novo pessoal da manhã, né, e eu lá, né, aí daqui a pouco, não me lembro que horas era, eu sei que chegou a nova Rebama lá e falou, ó, a sua bolsa estourou e você tá com 10 centímetros de dilatação, ou seja, acabou, mais que isso não vai, né, é agora. E eu lá tranquila, e eu lá com a peridural sem sentir nada, porque a peridural é assim, você fica com o quadril todo dormente, né? Botaram até um saco de gelo no meu quadril pra ver se eu sentia, e eu não conseguia sentir se era gelado ou quente, no caso, obviamente gelado, mas eu só sentia que tinha uma coisa encostada em mim, mas eu não sentia se era frio ou não. E até o meio das pernas, assim, mais ou menos, então eu não sentia nada que estava acontecendo ali, sabe? Aí, e eu, consequentemente, também não sentia se estava vindo a hora da contração, e com isso eu não sentia vontade de empurrar, de fazer força nem nada. E tava na hora, né? Tava na hora dele nascer, a bolsa já tinha estourado, e ela falou, ah, então se você sentir alguma vontadezinha de empurrar, você empurra, porque é agora. Ela falou, vou até diminuir um pouquinho aqui a dose da anestesia, pra você sentir um pouquinho, porque senão não vai conseguir sentir, não vai conseguir fazer força, né? Aí eu, tá bom, né? Então tá. Aí, mas mesmo assim, não sentia nada. Nisso eu tava até conversando também com a minha grande amiga Magali, que terminou sendo a madrinha do Ed, que morava em Lucerna. Eu conversando com ela, dizendo que tava, né, tudo que tava acontecendo, não sei o que, tinha feito a peridural, que tava agora com vontade tinha que fazer força, não sei o que. Ela foi bater lá na sala, foi lá pra Zurique, foi lá pra sala de parto comigo. Então era eu, ela e o Eric. Foi a minha família lá na hora do nascimento do Ed. Era ela rezando, eu com um texto também de Jerusalém que eu tinha levado na mão. O Eric do meu lado me dando água no canudinho, assim, molhando minha boca, me lembro. E aí mandaram eu começar a fazer alguma coisa pra estimular o nascimento, sabe? Assim, mandaram eu ficar na posição squat, assim, baixaram uma parte da cama, assim, pra baixo, pra eu botar a perna um pouco pra baixo, pra tentar sentir vontade, e não sentia vontade. E aí elas examinaram a mão, não sei o que, blá blá blá, e viram que ele era muito grande, o bebê era muito grande, por isso ele não conseguia se encaixar pra nascer, e com isso eu não tava sentindo vontade de empurrar por causa disso, porque ele era muito grande, não tava conseguindo encaixar. E aí perguntou se podia usar o forceps, né, aquele aparelho que puxa assim da cabeça, e eu disse, tá, né, pode, qualquer coisa aqui pra nascer. Eu sei que daqui a pouco entra uma médica, que eu nunca tinha visto na vida. A médica abriu a porta assim, examinou umas coisas, falou lá com a Rebama, não sei o que, olhou pra mim e falou, você já tá com... Como é que é? Já faz 2 horas que você tá com dilatação máxima. E sua bolsa já estourou. Se o bebê não nascer daqui a 1 hora, você tem 1 hora. Se ele não nascer daqui a 1 hora, a gente vai ter que fazer uma cesárea. Eu olhei assim, como é? Como é, minha filha? Ela fechou a porta, nem ouviu o que eu tinha pra dizer. Eu olhei assim pra Rebama, o quê? Cesárea? O que é isso? Como assim? Eu tô aqui há 14 horas nesse sofrimento aqui pra ir parar em cima de uma mesa de cirurgia? Não. Aí eu disse, me diga o que é que eu tenho que fazer. Eu olhei pra ela assim, eu falei, minha filha, o que é que eu tenho que fazer pra ele nascer? Aí ela disse, you have to push. Você tem que empurrar. Aí eu disse, pois é agora. Bora. Ela, mas você tá com vontade? Eu disse, não. Aí ela, pois espere ficar com um pouquinho de vontade. Aí foi começando a diminuir a dose lá da anestesia pra eu sentir alguma coisa. Eu disse, homem, tire logo essa anestesia aí que eu quero que ele nasça logo, que eu não vou fazer cesárea aqui de jeito nenhum. Depois de ter sofrido isso aqui tudo pra fazer o parto normal,
eu vou fazer uma cesárea. Aí eu disse, ah, tô sentindo um pouquinho de vontade de empurrar. Aí ela, eu disse, eu acho que tô sentindo umas coisas aqui, não sei direito o que que é, tá tudo anestesiado aqui, não sei, mas ok, vou tentar empurrar. Comecei a fazer força assim pra baixo, assim, como se fosse vontade de fazer cocô, assim, de ir no banheiro, né? Aí a Rebama olhou assim pra mim, ela sentada assim na minha, era eu assim, ela assim na minha frente, o Eric aqui desse lado, Magali desse outro lado. E eu assim, né, apoiada nos dois, e ela olhava assim pra mim, olhava assim, com a cara de decepção. Aí eu, o que é? What? Como assim? Aí ela, não, você tem que empurrar muito mais. Aí eu, meu irmão, se eu empurrar mais eu vou fazer cocô. Aí eu, tá bom, vou tentar. Aí lá vai eu, né? Segurando assim. Comecei a empurrar. Sabe quando você empurra assim? Empurra. Aí quando não tem mais ar, quando eu não tinha mais ar, assim, pra eu... Tipo, eu preciso respirar, eu preciso... né, puxar a novela, não pare. Aí eu, porra, se eu não parar eu vou estourar aqui, né? Aí ela, não pare. E a cara, eu sentindo que a minha cara tava quase explodindo, eu ficando vermelha, mas eu sentindo que alguma coisa estava se movimentando ali embaixo, né? Quando eu vi a cara da Rebama se iluminar, assim, ficar mais feliz e mais esperançosa, assim, ela, oh, you can really push. Aí eu, meu irmão, tá dando certo. Então ela, tá um pouquinho, tem que continuar mais. Aí eu, meu Deus do céu, eu vou explodir aqui, vai fazer liana pra todo lado aqui. Aí eu sei que nisso ela foi diminuindo cada vez mais a dose da peridural, né, da anestesia, e eu fui sentindo dores. Eu sei que misturou dor com, acho que adrenalina da força que eu tava fazendo, não sei o que é que foi. Eu sei que, assim, num grito, Ed nasceu num grito, assim, quando eu tava me segurando, assim, quando eu não conseguia mais empurrar, que eu, sabe aqueles filmes, assim, da mulher dando a luz, assim, que ela grita, assim, toda suada, não sei, era eu. Minha gente, meu cabelo, as fotos que tem depois que o Ed nasceu, eu tô assim, ó. Não, assim tá bom ainda, acho que eu tô assim. Eu sei que era eu, assim, fazendo força, e ela, não pare, e eu... O Ed nasceu. Quer dizer, o Ed nasceu não, né? Pra mim já tinha acabado, mas eu lembro que eu olhava assim e eu disse, meu Deus, eu vou morrer. E ela falou, a cabeça saiu. Como assim a cabeça saiu? Ela, falta o resto. Eu disse, não, pode cortar, pode fazer cesárea, pode fazer o que for, eu não aguento mais não. Eu não vou fazer mais força aqui não, porque acabou assim, eu nunca mais vou fazer força na minha vida. Aí ela, você vai ter que fazer força agora, vá! Lá vai Liana, assim, num grito de horror, assim, de força, que eu não sei de onde é que eu arrumei tanta força. Eu acho que eu lembrei daquela médica entrando, dizendo que eu ia ter que fazer cesárea. Eu sei que e o Ed nasceu. Só que depois que o Ed nasceu, né, aí passou pouco tempo depois, ele começou a chorar e eu saindo de mim, assim, uma água. Não é fazendo xixi, não era como fazer xixi, acho que devia ser a sensação, assim, tipo a bolsa estourando, saindo uma água, assim, sabe? Assim, de leve, mas um bocado ainda, sabe? De repente... o Eric não tava mais do meu lado, Magali não tava mais do meu lado, eu não tava mais ouvindo o Ed chorar. De repente a Rebama que, né, tirou o Ed de mim, ela apertou lá um botão, de repente, esses são os flashes que eu fui tendo, né, minha gente? Abriu a porta, entrou o Chief Medicine lá, entrou mais umas 15 pessoas na sala e era todo mundo não sei o que, botaram uma máscara em mim, botaram um outro negócio aqui na veia. E eu, que é isso? O que é que tá acontecendo, né? O que é que tá acontecendo? Calma aí, como assim, minha gente? Eu sei que a mulher pegou aqui na minha mão, ficou segurando a minha mão e falou assim, estamos cuidando de você. Eu disse, pronto, morri, né?
E aí o chief medic, um cara, né, um médico assim, um cara de importante e tudo, sentou assim na minha frente, eu com as pernas abertas assim, e ele, estamos cuidando de você. Aí eu, com a máscara aqui, né, e a minha vontade era assim, eu acho que se eu fechasse o olho ali, eu acho que eu tinha ido embora ali, eu acho que eu tinha morrido ali, que eu tava assim, esfalecendo, sabe? À medida que o negócio tava saindo de mim, que era sangue, eu tava assim... Eu sei que no último lapso, assim, sei lá, de sanidade que eu tive lá na hora, eu tirei a máscara, olhei pro médico assim, olhei pra mulher e todo mundo lá, eu falei, vou morrer. Aí a mulher do meu lado, estamos cuidando de você. Aí eu, pronto, morri, né? Acabou minha vida foi tudo isso aqui só pro Ed nascer, acabou. Eu sei que depois, assim, eu fui tendo uns lapsos, assim, eu não me lembro mais totalmente o que foi acontecendo, mas o que aconteceu foi que o meu útero, né, ficou cansado. E depois que o Ed nasceu, depois que, né, que sai o bebê, o útero tem que ir diminuindo de lugar, assim, rapidamente. Assim, gradativamente, né, e ir pro lugar. E o meu não foi. Depois que o Ed nasceu, ele ficou assim, é um órgão, começou a passar o sangue daqui e sair de mim. Passar, assim, coisa assim, e ele saiu. Ou seja, né, ele ficou dilatado. E eu tive uma hemorragia. O normal de uma mulher quando tem um parto, né, quando tem filho, é perder entre 600, isso eu tenho anotado aqui. O normal quando num parto é a mulher perder entre 600 e 800 mililitros, né, ml de sangue num parto, que já é bastante, né? Considerando que a gente, no corpo da gente, a gente tem entre 5 e 6 litros de sangue, você perde quase um sexto, um quinto, aí dependendo. E nessa leva aí depois do Ed nasceu, que o meu útero não voltou pro lugar e tudo, eu perdi 2,6 litros de sangue, ou seja, a metade da quantidade de sangue que a gente tem no corpo eu perdi no parto do Ed. Se eu tivesse tido Ed numa casa de parto, em casa, em algum outro lugar que não fosse um hospital, que tivesse um médico para agir em questão de necessidade, eu teria sangrado até a morte. E eu nem acredito que eu tô falando isso aqui hoje sem chorar, porque isso foi um trauma na minha vida muito grande depois, porque eu não conseguia me levantar depois, eu tive anemia, né? Eu tive anemia imediata, assim, depois que o Ed nasceu tive problema, não tinha leite suficiente, eu não conseguia levantar por 2 dias. Eu fiquei tomando ferro na veia, fiquei tomando injeção de hormônio para produzir mais ferro. E passaram 2 dias depois eu não conseguia levantar, me sentia muito mal, não conseguia pegar meu filho no colo assim em pé, não conseguia, eu via lá a enfermeira, né, dando banho nele, trocando a roupa, não sei o que, eu não conseguia fazer nada, porque eu tava, né, eu tinha tido essa perda de sangue enorme e eu fiquei, né, me arrependi de ter tido um parto normal. Pra mim, talvez tivesse sido melhor se eu tivesse optado pela cesárea mesmo, que talvez a recuperação tivesse sido até mais fácil. Já é difícil a recuperação de uma cesárea, mas talvez tivesse sido até mais fácil do que esse parto, né, tão complicado. E a razão disso é porque o Ed era um bebê muito grande e demorou muito, né? As contrações demoraram muito. Foram 15 horas no total, desde o começo até ele nascer, foram um pouquinho mais de 15 horas. E o útero ficou muito cansado, então depois que ele nasceu, era para ele voltar ao normal, ele não voltou. Então, o que os médicos fizeram foi que eles botaram um balão de ar dentro do meu útero, inseriram assim, para estancar, né, o sangramento, e me deram um ponto lá embaixo para parar de sangrar. Então eu fiquei assim, toda lascada. Aqueles médicos ali, aquele chief médico, era o chefe de toda a medicina, chefe de medicina que tem lá, que foi o que me salvou ali. Ele salvou a minha vida ali. Se eu não tivesse colocado esse tal desse balão lá no meu útero, eu teria sangrado até a morte, entendeu? E tinha que ter sido uma coisa rápida, né? Porque mesmo foi tão rápido, em questão de segundos ali, eu perdi 2 litros e 600 ml de sangue
Foi muito. Eu podia não ter conseguido me recuperar, tanto que depois eles começaram a inserir ferro direto, e depois de 2 dias eu ainda não estava conseguindo. E eles começaram a considerar a transfusão de sangue, não sei o que, mas era muito delicado, porque, né, às vezes o corpo tem muita reação, meu corpo já estava muito fraco por causa disso. E às vezes o corpo tem muita reação de... Eu não vou chorar. Quando tem transfusão de sangue, o corpo reage, né, de formas inesperadas. E eles já acharam muito arriscado fazer uma transfusão de sangue. Pediram para eu ter paciência na época, que as injeções de ferro eram 3 por dia. Que eu tinha que esperar começar a entrar no sistema, fazer efeito, era injeção de hormônio, injeção de não sei o que, era tanta coisa que eu tinha que tomar para, né, meu corpo ir voltando ao normal. Tanto que as primeiras fotos que eu tenho com o Ed, eu quase não tinha foto, porque uma outra foto que o Eric tirou de mim lá, eu parecia uma morta-viva, eu tava amarela, branca, assim, eu era sem cor, assim, de falta de sangue, né, e eu totalmente sem força, assim, era... Foi uma semana muito difícil ali. Eu passei uma semana naquele hospital e depois de um terceiro dia eu já conseguia me levantar, mas eu lembro que eu não conseguia olhar pra baixo, que eu ficava muito tonta. Se eu ficasse olhando pra baixo, eu caía assim pra frente, sabe? Eu era assim, me segurando nas coisas, sabe? Terceiro dia. Eu lembro que no terceiro dia o Ed, com 3 dias, começou a tomar leite, né, da fórmula, porque com tudo que eu tava passando, eu não tinha leite, eu quase não tinha nada, e ele perdendo peso, né, ele tinha que, lutando pela vida, ele tinha que tomar alguma coisa, então começaram a perguntaram se podia dar fórmula, eu disse, claro, né, é a vida dele, lógico, que morra eu, então, e não ele. E aí, eu lembro que no terceiro dia eu fui tentar dar um banho nele, né, eu lá com 2 enfermeiras me ajudando e eu assim, eu tinha que olhar pra baixo assim, porque eu não só olhasse muito pra baixo, eu acho que eu caía na frente dele. Mas eu aos poucos foi melhorando, né? No 4º dia eu já consegui olhar mais um pouquinho, eu já andava segurando só com uma mão, eu podia tomar banho em pé já, antes eu tomava banho sentada com ajuda, enfim, foi bem difícil. Sei que depois de uma semana, já os níveis, né, as taxas do sangue já foram começando a voltar ao normal e eles sugeriram ficar mais uma semana, né, no hospital. E eu não aguentava mais aquele lençol, aquela roupa de hospital, ficar ali. Eu só queria ir pra casa. Eu disse, não, eu já consigo ficar em pé, já consigo andar, eu quero ir pra casa, posso ir pra casa. E aí o Chief Medicine, né, ele ia visitar lá quase todos os dias, ele falava, você não deve, você deveria ficar aqui, mas você vai estar bem assistida. Minha mãe estava chegando de volta para passar um mês comigo lá. O Eric também estava lá de vez em quando, então assim, eu não estava sozinha, né, então eu me senti confiante o suficiente que não dá pra ir. Me deram alta e com uma semana eu fui, mas continuava tendo que tomar o remédio da produção do ferro, do hormônio, não sei o que. Toda semana ia lá para controlar, a Rebama ia lá em casa para controlar os pontos, depois eu tive que ir lá para tirar os pontos, aí tive outros problemas que tinham os coágulos, né, e tudo, e eu sentia cólicas depois horríveis também, até meu corpo expulsar esses coágulos. Então assim, foi bem difícil a recuperação, o parto do Ed foi assim, bem traumático. Depois eu consegui amamentar um pouco, mas não muito, assim, ele já estava de qualquer forma na fórmula. E pronto, o parto foi esse, é essa lembrança que eu tenho, é esse que está descrito lá do relato do parto no meu blog. E é isso que vai completar 6 anos, esse dia traumático na minha vida, mas o melhor dia da minha vida foi o dia que eu
conheci o Ed pela primeira vez, que ele pegou na minha mão, que ele veio pro meu braço, que ele abriu os olhos, que eu via ele pela primeira vez, que eu sabia que era nós dois ali. Foi quando a gente se encontrou ali e que eu quase perdi a vida pela vida dele, mas que eu vi que tudo valeu a pena, sabe? Tudo valeu a pena, todo aquele sofrimento, toda... Era ali que estava começando a minha vida, era ali que estava começando a vida dele e que ali estava começando uma nova era, uma nova parte da minha vida, um novo amor que eu não conhecia. Então é isso. Esse foi o relato do meu parto. Foi assim que o Ed veio ao mundo. Um pouquinho de drama, né, na minha vida, porque quase não tem. E é isso, estamos aqui há 6 anos, sobrevivente. Nós dois. É isso, gente. Eu não sei nem como é que terminar esse vídeo agora, porque é tão pessoal, né? Mas é isso, não vou nem falar, espero que vocês tenham gostado, porque... Ave Maria. Enfim, essa é a minha experiência com o parto normal do Ed. Acho que valeu para uma vida. Acho que 2 desses eu não aguento, não.